Shalom, mulheres aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Hoje estamos aqui, mais uma vez na live Entre Elas, né? Entre Elas que trago para nós grande conhecimento toda segunda-feira, então já é uma agenda, né? Então, você que ainda não conhece esse processo das lives, então, agenda aí na sua agenda, toda segunda-feira nós estamos aqui. E toda segunda a gente traz, né, uma participante muito especial, muito importante, para estar contribuindo e compartilhando conosco também. Nós temos aqui, né, nada menos, nada mais, no tamanho certo, na medida certa, a pastora Rose, claro. Eita, Glória, eu Tudo mesmo. no equilíbrio certo. Então, toda segunda nós estamos aqui. Boa tarde para todas, que o Senhor possa nos abençoar com a paz que excede todo o entendimento. Realmente, toda segunda-feira é uma expectativa para esse momento, para esse horário, onde a gente tem aprendido muito em cima daquilo que temos falado, né? E eu sou muito feliz por esta live toda segunda, né? E hoje eu faço questão de apresentar essa moça bonita, né? Que é a missionária Jéssica. É uma mulher de Deus muito abençoada, que eu sou muito feliz por Deus ter colocado ela no meu caminho, no meu grupo de amigos, onde a gente pode caminhar juntas em algumas situações, em alguns processos, né? Eu sei que a Jéssica é uma mulher de Deus muito abençoada, muito querida do meu coração. É esposa de um filhão também, missionário Guilherme, e a mãe do pequeno Tito, que é uma graça. Mas eu vou deixar ela se apresentar melhor em nome de Jesus. Boa tarde, Jéssica, seja muito bem-vinda no nosso meio. Boa tarde, a paz a todas. Para mim é uma honra estar compartilhando com vocês nesse espaço de Simplesmente Mulher, que durante essa semana foi uma bênção na minha vida. Eu pude aprender muito com os devocionais que são feitos aqui. E nessa semana nós tivemos um tema muito abençoado, eu tive a oportunidade de acompanhar todos os vídeos e para mim foi uma bênção. Eu sou a Jéssica, sou a esposa do Guilherme, sou mãe do Tito, sou serva do Deus Altíssimo. Também sou dentista, então, assim, estou saindo da correria do dia a dia, mas com a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando sobre o reino, compartilhando sobre Deus, que é o mais importante, o fundamento da minha vida, e acredito que seja de todas vocês que estão acompanhando, e se ainda não é, te convido a aceitar esse Deus, né, viver e ter essa parceria, comunhão e oportunidade de desfrutar de dias incríveis na companhia desse Deus incrível, que é o Deus que a gente serve. Amém. Glória a Deus, né? E o tema dessa semana não é só aliança, é o poder da aliança, porque é um tema que precisa ser desmistificado, precisa ser aprendido verdadeiramente, porque aliança existe muita, mas quando nós falamos do poder da aliança, a gente já vai para o nível mais profundo da palavra aliança, né? Então, assim, eu percebo que hoje muitos de nós cristãos não conhecem a profundidade da aliança, do poder que é contido numa aliança, tanto uma aliança, né, com Deus, uma aliança de casamento, uma aliança relacional, como também uma aliança com o mundo das trevas. E se aliançar com o pecado. Então, nós precisamos compreender que há um poder incrível na aliança, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, nós tivemos essa semana com a pastora Rose, esse tema sendo explanado com muita sabedoria e conhecimento, que a gente sabe que esse é um dos temas que a pastora mais tem muito domínio sobre ele, uma didática incrível, e além disso tudo, tem a prática, né? A prática que nos leva a ter mais essa experiência, né? Então, a gente começando com o primeiro vídeo, eu percebi que a pastora trouxe o conhecimento sobre a aliança de Noemi com Elimeleque, seu esposo, né? E, às vezes, eu gostaria de levar um pouquinho esse tema para esclarecer mais uma situação. Até que ponto essa aliança tem que ser profunda, como Noemi teve essa aliança profunda com o marido dela, independente das circunstâncias, que nós percebemos, para quem leu o livro de Ruth, para quem ainda não lê, que ela foi sem pestanejar, né? Ela foi sem pestanejar e foi o marido dela porque ele, né, determinou que eles precisavam sair de Belém
para ir para um outro lugar por conta da fome, nós sabemos disso. Mas, pastora Rose, como que foi trabalhar esse tema, somente nesse seguir de Noemi ao seu marido? Como que é hoje? Será que hoje nós, as mulheres que têm essa aliança relacional com seu esposo, será que hoje, tanto ela quanto ele têm essa aliança forte, um entre o outro? Como é que será hoje? Bom, primeiro, Marilza, foi muito, muito difícil falar sobre esse tema, porque ele é muito amplo. Aí você quer falar de tudo e a gente só tem 5 dias, vídeos pequenos, né, para trabalhar. Então, assim, eu fui orando, eu enumerei uma série de alianças aqui que eu já vinha estudando na palavra, e eu enumerei e tive que descartar muitas, né, para poder falar somente sobre 5 dias. Mas essa aliança de Elimeleque, na realidade de Noemi com Elimeleque, né, mais centrada na questão da obediência, foi algo que me chamou a atenção, porque é alguma coisa que a gente quase não fala. Nos dias de hoje, é muito difícil essa aliança ser tão forte a esse ponto, né? Nós, mulheres, estamos vivendo num mundo em que nós somos muito acostumadas a sermos empoderadas, né? A gente vê muito. Porque a mulher precisa ser empoderada, porque a mulher precisa ser empoderada, e são tantas as coisas, tantas conquistas, né? Que a mulher tem conseguido na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim. E há uma confusão muito grande entre uma mulher ter conquistas e uma mulher seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Noemi, para mim, ela é assim uma figura a ser seguida, muito atual, muito atual. Porque ela foi uma mulher, um exemplo de mulher, de sogra, de mãe, de pastora, de amiga, mas ela foi uma mulher empoderada. Ela foi uma mulher que liderou na falta do marido e dos filhos, ela não começou a lamentar, a murmurar, não, ela liderou as suas noras, ela deu opção para elas, tanto que Orfa teve a opção de escolher e voltar, e Ruth não, Ruth escolheu ter a companhia e acompanhar a Noemi, né? Então, ela foi uma mulher muito empoderada, mas isso não tirou de Noemi algo muito especial chamado obediência à palavra de Deus, porque mesmo ela saindo do meio do seu povo e vivendo no meio dos moabitas, ela nunca deixou de seguir a Cristo, a Deus, no caso, né? A Yahvé, ela nunca deixou de obedecer a palavra, ela nunca deixou de ensinar a palavra para as suas noras, né? Mas ela sabia dos seus princípios. Então, quando chegou a fome e Elimeleque, né, o pastor da sua casa, o sacerdote da sua família, falou para ela, não, nós vamos sair daqui, ela obedeceu. Obedeceu por quê? Porque ela tinha uma aliança de casamento com aquele homem, né? Ela sabia também, evangelista Marilza, algo assim que o Espírito tocou no meu coração, porque eu falei, gente, mas ela sabia que ele estava se acovardando diante de uma situação. Mas ela sabia algo ainda muito mais importante do que isso. Ela sabia que onde quer que ela estivesse, o Senhor os sustentaria para a glória de Deus. Então, o princípio dessa aliança se manteve na fé. Seja em Belém, seja em Moabe, Deus será comigo. E eu estou indo por obediência. Eu não estou fugindo, nem me acovardando, e nem abandonando o Senhor. Eu estou indo para obedecer uma aliança que eu fiz diante do altar. Então, eu acho isso muito lindo, muito importante, muito forte também. Amém, amém. Missionária Jéssica, hoje, né, nós falando dessa aliança relacional de esposa com esposo, a confiança nele, nas decisões que ele toma diariamente, né, como você, como esposa, como mulher, como líder também, como filha do Senhor. Que você fala sobre isso? Você acredita que hoje existem mulheres como Noemi ou precisa trabalhar mais nisso? Como que é isso? Como você consegue ver? Eu acredito que exista, mas que nós estamos cada vez mais distante dessa realidade. Porque, igual a pastora disse, né, nós o tempo todo estamos sendo ministrados lá fora, pelo mundo aí fora, que nós somos mulheres empoderadas, que a gente pode todas as coisas, que a gente pode, que a gente vai ser, que a gente vai conquistar. E não é isso que nós estamos falando, que nós não iremos ser, nós não iremos conquistar. Nós conquistaremos, mas tem princípios que eles são inegociáveis.
E honrar a fidelidade ao seu casamento, ao seu esposo, é um princípio desse, que é inegociável. Eu acredito que para Noemi, eu nem tinha me atentado a isso antes, né? Eu nem tinha me atentado a isso antes de escutar os devocionais. E depois isso me abriu os olhos, porque o que é fácil, ela acompanhou. Mas provavelmente, dentro do coração dela, ela tinha dúvidas. Porque ela conhecia o Deus que ela servia, ela sabia das provisões, de todas as histórias que o seu povo tinha passado, das promessas que o Senhor tinha para o seu povo, e mesmo assim o seu esposo quis ir para outro lugar no momento de escassez. Então ela estava passando por um momento de dificuldade, ela conhecia o Deus que ela servia, e o esposo falou, não, nós precisamos ir. Por ciência ela foi, né? Mas na cabeça dela, provavelmente, na realidade onde ela estava vivendo, não era isso que ela queria. Mas mesmo assim ela obedeceu. Então, o fato dela ter obedecido a voz do esposo, que é a autoridade dentro do seu lar, essa aliança que ela tinha feito dentro de um casamento, honrou ela por toda a vida. E a gente vai chegar lá no final da história dela e vai ver os netos vindo sobre a vida dela e as pessoas espantadas, falando assim, o Senhor te agraciou, o Senhor te abençoou. Então, o que eu tenho para mim hoje, né, como uma lição da história de Noemi, de toda essa submissão que ela teve ao seu esposo Elimeleque, independente das circunstâncias, independente de você acreditar ou não na provisão que Deus tem para o seu esposo, das orientações que ele das decisões que ele está tomando, ele é a autoridade. E você precisa confiar em Deus, que no final Deus vai prover e não vai te deixar passar necessidade. E um alerta que eu queria estender aqui é que por mais que Elimeleque tomou uma decisão errada ou equivocada por este período, ele era um homem descendente da linhagem de Deus. Então ele conhecia o Deus, né, Todo-Poderoso. É diferente de situações, às vezes, que a gente presencia, que as mulheres se envolvem com pessoas que não têm princípio nenhum, que não conhecem a Deus de nenhuma maneira, que vai ser desonrado em todos os aspectos. Nós não estamos falando de situações desse tipo, porque, no caso, a Noemi, desde o início, ela tinha escolhido um homem da sua descendência, que acreditava nos mesmos princípios que ela, e que por um momento tomou uma atitude equivocada. Não que ele era uma pessoa totalmente ruim, não que ele era uma pessoa que não concordava com ela em nada. Então a gente precisa ligar esse alerta. Com quem nós estamos criando alianças? Qual é a pessoa que nós temos escolhidos para ser o nosso esposo, o nosso futuro cônjuge, o nosso futuro sacerdote, a pessoa que irá governar sobre a nossa casa. Então isso é muito importante para nós mulheres, para quem pode estar escutando que ainda não é casada, que ainda vai casar. Na história de Noemi, ela obedeceu o sacerdócio do seu esposo, mas o seu esposo, quando ela escolheu lá atrás, ele não era uma pessoa ruim, ela sabia a descendência de onde ele vinha, sabia o esposo que ela tinha escolhido, e por isso talvez tenha sido mais fácil para ela dizer sim para ele, né? Mesmo não concordando, ela disse sim, porque ela conhecia a história e o processo todo que eles tinham passado e a origem de onde o esposo dela vinha. Amém, glória a Deus. Escutou aí, né, Evangelista Marilza? Você que é solteira, veja bem onde é que você vai amarrar sua cordinha. Tem que ser da descendência, né? Senão... Né? No mínimo, né? Assim, no mínimo, né? A lição é essa. Mesmo a descendência, às vezes, vai tomar atitudes ruins. Exatamente. Mas quando tem o mesmo princípio, as mesmas orientações, é muito mais fácil. Você vai na certeza que Deus vai honrar, não o compromisso que tem com a pessoa, mas o compromisso que ele tem com a sua palavra, né? O compromisso que ele deixou como princípio. Exatamente. Então, a gente percebe que o resultado dessa aliança a gente vai ver no decorrer do livro, né? De Ruth. E a gente vê que na primeira oportunidade, quando ela falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Não tem mais nada aqui, ela voltou de novo, né, para Belém. E só que interessante disso tudo, sabe o que é o mais, assim, interessante? Ainda tem mais interessante, né, nesse livro, que às vezes a gente não percebe a aliança que Deus quer fazer através de nós.
E é bem nesse assunto que eu quero entrar, porque aquele que vive de fé, aquele que é respaldado na fé, na confiança do Altíssimo, segue como Noemi seguiu o marido, e Deus tinha propósito para aquilo. A gente percebe que Deus tinha propósito para aquilo, e Deus queria estabelecer novamente uma aliança com a descendência distante de Abraão, né? Porque a gente sabe que a questão de Moabe ali, os filhos, as descendências de Ló ali. Então, Deus queria fazer um resgate ali. Então, a aliança que Deus queria fazer e usou essa família para isso. Então, a gente percebe que isso se estendeu para as noras, né? Então, o que eu preciso esclarecer aqui no meu coração? Essa aliança que Noemi tinha profundamente com o esposo refletiu nas noras? Como que foi isso? Elas conseguiu compreender aí? Sim, com certeza, porque as noras moabitas vindo de uma outra linhagem, de um outro conceito, de outro princípio, a gente sabe que os moabitas eram um povo que adoravam muitos deuses, né? E de repente elas caíram na casa de uma pessoa, se casaram com homens que serviam a um único Deus, uma mulher, no caso Noemi, extremamente fiel a Deus, conhecedora da palavra, né? Sábia, porque a gente sabe que Noemi foi extremamente sábia, e todas os exemplos, os testemunhos, as mensagens que Noemi com certeza deu para as suas noras de todas as formas, né? Não só uma mensagem através do seu testemunho, que é forte demais, o nosso testemunho fala muito mais do que qualquer palavra, né? Mas também através dos ensinamentos, através dos testemunhos passados, que eu acredito que no meio das conversas, né, das mensagens ali, Noemi contou para elas como que foi, né? Eu imagino uma roda ali, aquelas mulheres fazendo alguma coisa e conversando, e Noemi contando as suas histórias com Elimeleque, né? Como foi o seu namoro, o seu casamento, a gravidez dos filhos, enfim, tudo isso era um testemunho. E elas viam que aquilo era uma realidade, porque elas conviviam ali, né, com Noemi, com Elimeleque, quando elas se casaram com os seus filhos. E aí, isso foi muito forte, tão forte, né? A gente percebe um amor tão grande das duas noras, porque eu não condeno Orfa por ter voltado. Eu acredito que Orfa também amou muito Noemi, né? Tanto que ela resolveu, a princípio, seguir. Depois, quando Noemi deu a opção e disse para ela: não, vocês são jovens, vocês podem casar de novo, volta para a casa dos seus pais, onde vocês vão ter conforto. Eu sou velha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu acredito que nesse momento prevaleceu uma coragem na vida de Ruth, né? E já a Orfa ficou meio, não, peraí, é verdade, né? Noemi já está velha, já tem mais de 10 anos que ela está longe de Belém, ela não tem realmente mais nada, chegando lá ela vai viver de favor. Como é que ela vai chegar lá para viver de favor ainda com mais duas pessoas? Então, melhor eu ficar aqui na casa dos meus pais mesmo. Então, eu não entendo que a volta de órfã foi por falta de amor ou até mesmo por falta de fé. Eu acredito que tenha sido uma outra consciência, né? Mas o fato é óbvio que Deus tem um propósito fantástico nessa ida, né? Porque tudo que Deus faz, e até mesmo as coisas erradas que muitas vezes nós fazemos, mas nós cremos e nós confiamos no Senhor, Deus usa essas circunstâncias e transforma em bênçãos futuras ainda para a nossa vida, mesmo que a gente passe confrontos como Noemi passou. Porque, estar num país estrangeiro, longe do seu povo, perder seu marido e perder seus 2 filhos, já numa idade avançada, é uma luta, é um confronto, é uma situação de dificuldade, né? Então, quer dizer, Elimeleque pagou a sua desobediência com a própria vida, mas Noemi também sofreu, porque quando nós estamos numa aliança de casamento, nós somos diante de Deus como um. Então, tudo que acontece, nós também passamos juntos, colhemos os bons e os maus frutos, passamos pelos bons e os maus dias juntos, né? Então, Noemi também teve sua parcela, não perdeu sua vida, mas teve sua parcela de sofrimento. Mas eu tenho certeza que a influência de Noemi
sobre as suas noras foi total, 100%. Amém, né? Eu vejo até assim, principalmente quando eles faziam o Shabat, né? Porque era o dia que juntava ali para contar as histórias. Então, assim, eu vejo nesse processo aí, dessa aliança, dessa demonstração de aliança de Noemi, que quebrou muitos paradigmas, né? E, assim, foi algo assim, além, né? Eu fico imaginando, porque era um povo que não se misturava, né? Judeus com tal, e houve toda essa quebra, e Deus trouxe Ruth para dentro do conceito linhagem de Jesus. Então, assim, isso até hoje para nós é um exemplo para que a gente não, aquela história, não julgue, né? Deus veio para todos, e o que vai trazer esse povo para dentro da salvação é a nossa atitude, né? É a demonstração da nossa aliança firmada com o Senhor. Então, missionária Jéssica, nisso aí, nesse todo trabalhar de Noemi, mostrando para Orfa e para Ruth sobre esse poder da aliança através da prática, hoje, como é que você vê hoje esse conceito da prática da aliança sendo uma forma de salvação para aquele que ainda vive em trevas? Como que você vê isso? Então, tem uma frase muito popular, né, que diz que a palavra convence, mas o exemplo ele vai arrastar. Eu acho que é isso que ela foi. Ela foi um exemplo e ela arrastou pessoas. Ela arrastou a nora dela junto com ela e toda uma bênção que veio sobre isso. Às vezes nós, como cristãos, a gente quer falar, né? A gente quer falar. Deus é bom, Deus faz, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas e o exemplo da nossa vida? Como que nós temos sido exemplo de... as circunstâncias vêm. Imagina se ela tivesse batido o pé e falado que ela não ia. Não vou te desobedecer, não quero ir, eu acho que não é de Deus, eu não vou. Que exemplo que ela seria, né? Então, assim, melhor do que palavras, eu acredito que a gente precisa demonstrar em atitudes o nosso verdadeiro cristianismo, que é isso que as pessoas estão enxergando em nós, né? É isso que as pessoas estão vendo, o que a gente está fazendo é o que está valendo. As nossas atitudes que estão valendo. Eu até tenho uma questão com as redes sociais hoje em dia, porque o que você posta ali, o que você está mostrando ali, é o que você está vendendo e está convencendo as pessoas de que você vive. Porque o exemplo é a realidade que você demonstra lá. Então, as pessoas elas estão comprando muito as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes elas estão sendo visualizadas por todos. Como nós temos nos comportado diante das situações difíceis, como nós temos nos comportado diante das situações fáceis, que nós temos demonstrado o quanto a nossa vida, o nosso testemunho de vida tem pregado para as pessoas. É isso que a gente precisa levar em consideração. O que eu me policio muito qual a imagem que eu tenho demonstrado para as pessoas do meu cristianismo? Porque eu só falar não vai resolver. O eu só falar não vai resolver nada. Se o Espírito Santo não estiver agindo ali, né, através das minhas palavras, das minhas atitudes, não vai resolver nada. Mas as minhas atitudes, que o pessoal, o casamento dela, a vida dela é abençoada, o filho dela, qual o testemunho que ela está gerando ali, através da educação do filho, através de como ela se comporta diante do esposo dela, quais são as atitudes que ela tem tido, é atitude de amor com seu esposo, é de submissão com seu esposo, a palavra fala que você deve ser submissa, mas diante das pessoas você fala mal do seu esposo, gera mau testemunho, não vai arrastar ninguém. Então, a gente precisa nos policiar nesse sentido, né? Além de falar, fazer realmente o que as escrituras dizem que a gente precisa fazer. Exatamente. Eu falo sempre, e eu sempre sigo uma palavra assim, que a gente é a Bíblia que o mundo lê. Nós estamos expostos, né? Até porque a palavra fala que há uma multidão de olhos, de testemunha, nos observando, né? E eu vejo aqui que Ruth, tanto Ruth como Orfa, passou por uma escola de preparação mesmo. Assim, na prática ali, porque você percebe que a aliança que Noemi tinha primeiro com Deus, porque não adiantava a aliança que ela tinha com o marido, se ela não tivesse primeiro com Deus de Israel, ela não ia seguir ele, né? Porque quando nós, muitas vezes a gente quer encurtar caminhos, né? Eu penso assim, eu quero ter uma aliança
eu vou ter uma aliança com a pastora Rose, mas eu não tenho aliança com Deus assim, profunda como deveria ter. Então, vai ter uma hora que eu vou ofender a pastora Rose, porque você entendeu? Nós vamos entrar assim num atrito que não é de Deus. Então, o que acontece? Eu preciso rever as minhas raízes com o Senhor. Porque nada eu posso fazer para o meu irmão se antes eu não fui preparada pelo Deus. Então, quando a palavra fala que nós temos que amar, né, a nosso irmão como a nós mesmos, eu estou dizendo que eu amo a Deus acima de tudo. Então, como Noemi tinha essa aliança firmada primeiro com Deus de Israel, ela pôde, através de toda dificuldade de morte, porque, gente, se nós formos sentar e fazer uma análise da vida dessa mulher, a gente percebe que ela passou por profundidades e trevas terríveis, né? Terríveis, porque primeiro ele estava num ambiente onde era só eles cultuavam outros deuses terríveis também na época, né? Então a gente percebe que a circunstância não mudou aquilo que ela já tinha com Deus. Ela não deixou o ambiente influenciar a sua vida, mas ela trouxe aquelas duas, e aquelas duas foram influenciadas de uma forma incrível. Então, a gente vê que a honra que Deus deu a Noemi foi muito grande, né? Eu penso até que, não querendo diminuir, porque Deus não coloca tamanho nas bênçãos dele, mas eu vejo que Noemi recebeu muito mais ainda do que Ruth, assim, na questão de, né, de mulher, de assessora ali e tal, ela viveu uma velhice dos sonhos dela, né? Então, isso tudo foi honra. Então, às vezes, a gente não tem essa visão ampliada do reino de Deus acerca do poder da aliança, né? Então, a gente precisa ver isso, né, pastora Rose? Hoje, antes de fazer qualquer aliança com qualquer pessoa, com quem quer que seja, ter essa aliança firmada com Deus. É ela que vai direcionar todas as nossas alianças. É isso mesmo? Eu vejo, inclusive, que quando a nossa aliança com Deus, ela é realmente, nós somos fiel a ela, porque Deus é fiel, isso é indiscutível, né? Mas quando nós somos realmente fiéis à nossa aliança com Deus e aprofundamos as nossas raízes em Cristo, mesmo que pelo engano nós venhamos a nos aliançar com pessoas erradas, o Senhor nos dá livramento. Né? Agora, nós não podemos nunca vacilar na nossa aliança, ter infidelidade, desobediência, e principalmente nós devemos estarmos debaixo realmente da cobertura do Espírito Santo do Senhor para recebermos discernimento e revelação. Né? Porque às vezes a gente é enganado, infelizmente, somos humanos, somos fracos, né? E somos enganados e fazemos alianças erradas. Mas Deus não permite que nós venhamos a sermos prejudicados, a perdermos, né, a nossa vida, a nossa fé, por conta de uma aliança errada. Deus nos alerta através do Espírito Santo. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas que um dos dons que eu vejo que é indispensável para qualquer cristão é o dom do discernimento. Porque através do dom do discernimento, nós recebemos as orientações do Espírito para fazermos realmente as alianças que valem a pena. Mas eu também gostaria de falar a respeito de algo que você começou colocando, do ambiente, né? E de independente de onde que Noemi estava, ela não foi influenciada, mas ela influenciou, né? Ela esteve ali num país diferente, um povo idólatra, mas ela não se deixou render pela idolatria daquele povo, muito pelo contrário, ela foi um exemplo vivo da sua fé no Deus Altíssimo, né? Hoje em dia a gente vê muito as próprias denominações se degladiando, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, só aqui que salva, ou só ali que salva, ou não, você está errado nisso, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Enquanto que eu creio que o importante é a unidade em volta de Cristo, né? Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, nós somos, temos que dar testemunho de Cristo, nós temos que ter o caráter de Cristo, e nós temos que ter a unidade em Cristo. A aliança com Deus, ela me faz amar a Jéssica, mesmo que ela fosse, por exemplo, a Jéssica é a Assembleia D, a mesma que eu, mas eu vou só exemplificar. Digamos que Jéssica fosse da presbiteriana e Marilza fosse da
adventista, né? O importante é que nós sejamos de Cristo. As placas das nossas igrejas, elas não nos levam a Cristo. O que nos leva a Cristo é a nossa aliança de cruz. E a nossa unidade enquanto cristãs vai fazer com que nós possamos verdadeiramente cumprir o ide de Jesus e ganhar almas para o Senhor. Como bem disse Jéssica na primeira fala dela, né? Nós precisamos realmente, primeiro, ter uma aliança com Deus, porque aí nós vamos estar obedecendo aqueles a quem o Senhor coloca como líder na nossa vida, e vamos ter uma aliança com o nosso esposo. A partir do momento que a nossa aliança com Deus é forte, nós vamos escolher um esposo que também tem uma aliança com Deus, porque nós sabemos que aquele homem será o sacerdote da nossa casa e o pastor, o primeiro pastor da nossa vida. Então, essa unidade entre cristãos, ela é muito importante. Nós todos temos uma aliança de cruz, e essa aliança de cruz que deve permear a nossa caminhada e fazer com que a gente possa ser aliançado, independente da denominação a qual nós servimos o Senhor. Amém. Isso é um fato, né? E a gente vive hoje nas circunstâncias que o mundo tem nos colocado, né? E isso muitas vezes nos impulsiona a tomar posição, né? Posições hoje. Mas, missionária Jéssica, essa questão que a gente está discutindo aqui, de Ruth, de Orfa, de Noemi, eu não sei como que foi a reação em mim quando os filhos escolheram, né? Elas para se casar. Enfim, porque a gente sabe a cultura judaica, como é que era, ela é muito rígida nessa questão. Mas você acredita que Deus falou com ela essa questão? Eu até assim, eu fico pensando nessa história dela e vejo que tudo foi uma direção de Deus ali. Será que foi isso mesmo? Será que ela poderia se comportar, né? Hoje, nessa questão, como que nós devemos nos comportar hoje? Eu acho isso muito, assim, complicado, sabe? Muito difícil, mas ela passou assim... Olha o Tito aí! Ele acabou de chegaram aqui em casa. Aleluia! Então, olha, eu até ministrei sobre Sansão esses dias, e tem um versículo muito interessante na primeira pessoa que ele escolhe, né? Ele vai lá andar no povo filisteu, e aí ele acha uma mulher filisteia lá. E no versículo seguinte, os pais dele falam assim, mas não tinha ninguém aqui no nosso meio que você pudesse escolher, né? Tinha que ser alguma mulher filisteia. Mas eles permitem o casamento do filho, porque ele fala que não, porque era aquela pessoa que ele queria. Eu até estava pregando para jovens, eu falei assim, ele se comportou como mimado, né? Porque os pais estavam instruindo, ele falou, não, bateu o pé, falou que tinha que ser a filisteia. E aí depois veio toda uma outra consequência sobre isso. Mas trazendo aqui para a história de Ruth, de Noemi, de Orfa, eu acredito que eu não tinha aceitado de bom grado. Mas a situação dela era muito diferente, porque ela vivia em uma outra cidade que talvez não tinha uma outra opção. A opção que tinha era aquelas mulheres. Uhum. E é o que acontece às vezes, né? Na nossa realidade. A gente queria... O meu filho é muito pequeno, eu tenho um filho de 3 anos, ainda não cheguei a essa situação. Mas eu imagino que os meus pais, por exemplo, que já casou 2 filhos e vai casar mais um e nós somos em 4. Nem todas as nossas escolhas eles aprovaram 100%, né? Fala assim, não, é a pessoa que eu escolhi, que eu desenhei para o meu filho. Não é, porque eles querem sempre alguém, a expectativa dos pais é que seja sempre alguém perfeito, né? Ou dentro muito dos princípios que os pais acreditam. Mas, mesmo que não seja, o pai tem que respeitar a escolha do filho. O filho, ele vai construir a sua família e criar a sua geração a partir dos ensinamentos que ele recebeu, favorável ou desfavorável. Eu acredito que mesmo que ela não concordasse 100% com a escolha dos filhos, ela vivia um contexto onde ela não tinha muita escolha, porque eles viviam longe dos seus parentes, longe da sua descendência, longe das pessoas que professavam a mesma fé que eles, então ela teve que aceitar.
Então, ela teve uma postura e uma atitude de muita sabedoria. Se eu não posso mudar a realidade onde eu estou, se eu tenho que aceitar essa realidade, eu vou mudar diante das coisas que eu acredito, diante dos meus testemunhos, diante dos meus ensinamentos. Eu vou tentar fazer o meu melhor com a situação que eu tenho hoje. Então, ela conseguiu vencer, mesmo que não fosse o cenário mais favorável, mas ela conseguiu instruir. Então, para mim, vale a lição de ensinar, independente do que você vive. Ela pregou para os filhos que os filhos deveriam escolher mulheres que professavam a mesma fé, e eles não escolheram no primeiro momento, mas eles pregaram para essas mulheres, e eu acredito que tenham sido eles as primeiras pessoas a ministrar sobre a vida de órfãos, sobre a vida de Ruth, falar do Deus que eles serviam, do Deus que eles acreditavam, e aí Noemi só completou o seu papel, mesmo que nas limitações dela, e surtiu o resultado, né? Amém. Eu acho que Glória a Deus. É isso mesmo. Né? Não pode mudar todos os contextos, a gente não pode escolher todas as situações, mas independente, eu preciso aceitar e continuar. Eu não pude escolher o lugar onde eu vou morar, as esposas que meus filhos escolheram, sim, mas eu vou ser a melhor sogra para essas meninas. Eu vou ser realmente a mãe dessas meninas, né? Como ela se comportou como mãe. Elas visualizaram essa sogra não como sogra, né? Que a gente tem esse preconceito com sogra hoje. Mas elas visualizaram como mãe, a ponto de uma das noras falar: não, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Essa recompensa aí é incrível, né? E a gente se alegra com isso. E aqui tem um outro vídeo que a pastora trouxe, que é bem intrigante, né? Quando Deus fala para Jeremias, né? Eu te gerei, eu te escolhi, né? Antes mesmo que você nascesse e tal. Gente, essa identificação é uma assim, para uma outra pessoa, sem ser de Cristo, cara, é um dos exemplos de aliança mais profundo que eu vejo, né, na palavra, porque ele fala para alguém, fala assim, olha, antes mesmo que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu, né, te chamei, te nomeei, te dei um nome, porque foi tudo eu que fiz. Então Deus já falou de uma aliança antes mesmo daquela criança estar no ventre, né, da mãe dele. Deus já falou dessa aliança com ele, que era algo muito específico, né, muito direto com Jeremias, né, e essa questão dessa aliança, né, que perpetuou mesmo antes do nascimento dele. Pastora Rose, a gente acredita que hoje ainda existe esse chamado, aliançada? É um chamado aliançado, né? Ele tanto falou quanto já deu a obra na mão do menino lá. Oxe, isso é muita bênção, né? Eu creio que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, né, 13, que o Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, eu creio que o Senhor já conhece e já conhecia cada um de nós, conhece e vai conhecer a todos que vão ainda nascer, antes mesmo que se formassem no ventre de suas mães, né? Há uma escolha de Deus, como eu também citei lá, o Evangelho de João 15:16. E mesmo quando ele já, como ele já nos conhecia antes da nossa formação, logo após a nossa formação, ele já nos nomeou, né? Eu tenho plena certeza e convicção disso, né? E a gente percebe, é muito nítido quando uma pessoa não aceita a nomeação de Deus, né? Quando ela não cumpre os desígnios que Deus tem para a vida dela. Há uma vida errante. Porque Deus castiga? Não, porque a gente tem um caminho a seguir. E quando nós optamos por um caminho alternativo, muitas vezes esse caminho ele pode ser muito tortuoso, muito complicado, muito problemático. E o pior de tudo, ele não nos vai levar ao fim do objetivo que está pronto, né? Como eu disse, o fim está pronto. O que é o fim? O fim está na cruz, na salvação. Nós estamos passando pelo meio, que é a nossa parte. Mas o fim, Jesus já veio e já preparou. Está prontinho lá. É só você chegar e subir no pódio, né? Mas se nós buscamos caminhos alternativos,
nós temos uma possibilidade muito, mas muito grande de nos perdermos nesse meio e não alcançarmos o fim. Então, a melhor coisa que existe e o que traz realmente alegria, pelo menos eu falo por mim, né? O que traz alegria ao nosso coração e o que nos completa verdadeiramente é aceitar esta aliança no ventre e segui-la fielmente, né? Isso vai trazer só bênção? Isso vai trazer só alegria? Não, vai trazer confrontos também. Mas os confrontos, eles vêm para que a gente possa crescer. E nós vamos entender que nós nunca estaremos sozinhos nesse caminho, nesse confronto. E nós vamos alcançar, com certeza, o lugar do nosso objetivo. Isso traz alegria. Tanto que a minha maior tristeza é quando eu sou impedida muitas vezes, de fazer, por alguma circunstância ou pessoa, de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Mas eu não me rendo a esses impedimentos, não. Eu vou lutar, eu vou confrontar e eu vou fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu creio também que como esse versículo, né, do chamado de Jeremias, profundo do jeito que era, também Noemi passou por o chamado, porque ela tinha aquele chamado, né, do abraçar, do recepcionar, do ensinar, do direcionar, né, tanto Orfa como Ruth. E hoje nós sabemos que esse chamado é para todas, né? Principalmente para mulheres, porque principalmente para quem tem seu esposo, os filhos, esse chamado é especificamente para isso. Você consegue ver esse chamado, que igual Jeremias, porque Jeremias foi levantado para pegar as nações, mas nós mulheres fomos chamadas, já fomos indicadas para trabalhar tanto na nossa família quanto aqueles que estão ao nosso redor. E isso, será que hoje isso perdura? Como é que está esse chamado hoje? Missionária Jéssica. Então, muitas de nós temos negligenciado esse papel, né? De realmente exercer esse chamado. Porque se Deus nos deu um ventre que pode gerar e que gera, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De cuidar, de instruir, de ser participativo, porque a palavra vai dizer, ensina o no caminho onde ele deve andar. Quem que ensina durante o caminho? É durante as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas decisões. Durante o seu dia a dia, você está ministrando. Ministrando para quem? Para o maior ministério que você tem, que é a sua família. Então, se nós mudarmos o nosso olhar, porque hoje até a questão da maternidade, ela gera em torno de um peso, de uma responsabilidade, como se fosse algo ruim, né? Que o inimigo ele veio para confundir a nossa mentalidade mesmo. Então, a gente olha lá fora, as mulheres sempre vão olhar para o filho com esse olhar de peso. Que responsabilidade que eu tenho, como é difícil criar um filho, é difícil financeiramente, é difícil, e começa a colocar esses empecilhos. E a gente tira o olho do privilégio que é gerar alguém, que é educar alguém. Eu tenho uma experiência, a minha mãe, assim, eu cresci em um lar evangélica, a minha experiência evangélica cristã é muito positiva, os meus pais me instruíram muito, mas hoje, sentando assim com ela e conversando, já tendo uma maturidade, já sendo casada e criada, hoje eu sento com ela, e aí ela vai falar de alguém, ela vai falar com alguém sobre mim. Aí ela fala assim, não é que eu tenho orgulho, mas é que eu tenho a sensação que Deus honrou o meu chamado de mãe. Deus honrou o chamado dela de mãe. Dela ter criado todos os filhos no princípio e os filhos terem colhido de frutos positivos. E o privilégio que eu vou ter de chegar no futuro do meu filho de 3 anos hoje, ele chegar com 18, com 20 anos, ele construir a sua família e falar, quão bem-aventurada eu fui de ter sido gerado por uma mãe que permaneceu na sua aliança com Cristo, que intercedeu por mim, que acreditou em mim, que investiu em meu ministério. É isso que a gente precisa levar em consideração, porque as noites mal dormidas, elas passam. Os dias de gripe, os dias de doenças, né, que as crianças têm, eles passam. E o que fica? Fica as experiências positivas de você ter conseguido conquistar, de você ter conseguido educar, de você ter ensinado, de você ter
Tem uma história que eu vou contar aqui agora também, que eu aprendi essa semana, de John Wesley, que a mãe dele, ela senta com ele na mesa e ensina ele várias vezes a mesma coisa. E aí o próprio pai chega e questiona a mãe e fala assim, você não vai cansar de ensinar essa criança? Aí depois que ela ensinou 20 vezes, ela fala assim, não, se eu tivesse parado na 19ª vez, ele não teria aprendido. Mas como eu persisti, ele aprendeu. E ela gerou e criou o cara que impactou uma nação através do evangelho. Então a gente não sabe quem a gente está cuidando, não sabe quem a gente está criando, a gente não sabe a oportunidade que Deus deu da gente gerar alguém que vai impactar outras gerações. A gente, quando é cristã, né, a gente não cria um filho, a gente cria uma geração. Vai vir uma geração a partir do meu filho. A gente precisa valorizar muito isso e aprender a olhar com esse olhar para essa geração. E o engraçado de Ruth é que os filhos dela não permaneceram, mas a geração dela permaneceu através da sua nora e através do seu neto, que foi lá no futuro foi beneficiada, né? Então, eu não posso gerar um filho, eu não tenho condições de gerar um filho, mas não vem da sua barriga um filho, mas vem do seu testemunho, do seu gerar, instruindo, ensinando, como mãe espiritual, como uma mulher do reino, uma mulher que instrui pessoas. Você não gera só quando você gera fisicamente, você gera quando você cuida, zela, protege, instrui, orienta, puxa a orelha se precisar. É aí que você está gerando, porque é aí que você está criando novas pessoas, né? É verdade, exato. Glória a Deus. É bem isso. E eu não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas se eu for falar, a pastora vai me corrigir, com certeza. Vai mandar um soco santo lá de Cuiabá para cá. Você já deve estar conhecendo, né? Eu já há 20 anos que eu recebo soco santo. Olha só. Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando o sangue de Jesus ele vem nos trazer para a luz, eu faço uma aliança com Jesus. A aliança está feita ali por causa do sangue e tal. Mas quando eu recebo o Espírito Santo, quando ele vem, aí eu recebo o poder da aliança. Será que eu estou errada? Pastora Ruth? Não, você não está errada. Na realidade, é Jesus que faz uma aliança conosco, né? Não nós que fazemos com ele, mas ele é que faz uma aliança, a escolha da nossa vida é dele. Nós somos privilegiados do Senhor por sermos escolhidos por ele, né? Recebemos a nomeação, né? A escolha e a nomeação, a promessa, porque sabemos que servimos um Deus condicional, né? E o Espírito Santo, ele vem para fazer o selo desta aliança, né? Ele vem para selar. Quando nós... Eu não gosto do termo aceitar a Cristo, né? Mas eu gosto do termo quando nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados e cremos na aliança da cruz, na morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos o batismo da cruz ou o batismo no corpo de Cristo, né? Passamos a ser parte do corpo de Cristo. E a partir de então, nós também recebemos o batismo no Espírito, que é a sermos a morada do Espírito Santo de Deus, que é o selo do Espírito Santo de Deus em nós, que passa a viver no nosso espírito para nos aperfeiçoar. Então, toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, que recebe Cristo e o confessa como Salvador e Redentor das suas almas, elas automaticamente passam também a ser o templo do Espírito Santo. São batizadas no Espírito Santo, né? E quando há uma manifestação de dons, e principalmente através do dom de falar na língua dos anjos, nós somos batizadas com o Espírito Santo. E aí há a manifestação. Então, seria a manifestação do selo da aliança, né? São coisas distintas e diferentes. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não falo na língua dos anjos, eu não sou pentecostal, eu não fui ainda, não recebi ainda esse batismo onde há a manifestação de línguas estranhas, então eu não tenho o Espírito. Não,
todos nós temos, a partir do momento que Jesus é o Redentor das nossas almas, nós temos o selo da aliança, né? Porque a nossa aliança com Cristo, ela foi feita na cruz e ela foi lavada com sangue imaculado. Então, ela é muito forte. E o Espírito Santo, ela vem para selar essa aliança, né? Então, existe o batismo de cruz ou o batismo no corpo, que é quando nós recebemos Jesus, o batismo no Espírito Santo, quando nós recebemos o selo, que somos a morada do Espírito Santo, e existe o batismo com o Espírito Santo, que é o recebimento dos dons manifestado pelo falar em línguas estranhas, e o batismo de fogo, que é o caráter de Cristo moldado em nós, na decorrência da nossa caminhada, que só Deus dá, que para mim é o fechamento do selo da aliança. Amém. Aí a gente percebe compreender, mas é isso. Sim. Tem que aprofundar mais, né? O como tá com ele, então, assim, às vezes os irmãos confundem um pouco. Mas a gente percebe aí a diferença do nosso entendimento acerca da aliança e do poder da aliança. Quantas coisas, né, a gente tem e a gente tem acesso por causa da aliança, do poder dessa aliança, né? E a gente percebe que quando o Espírito Santo, né, ele começa a atuar em liberdade em nós percebemos que a aliança com Cristo se torna ainda mais forte, ela vai sucessivamente se aprofundando, né? Como a história da árvore lá de Isaías, que a pastora estava aqui contando para nós, antes de começarmos a live. E, missionária Jéssica, o Espírito Santo é aquele que verdadeiramente nos aprofunda mais ainda em Cristo, ou seja, ele aprofunda mais essa aliança ainda diariamente, não é verdade? Sim, o Espírito Santo é um presente, né, dado a nós. Cristo sobe, e aí a gente sabe que Deus sabe que a gente não ia dar conta sozinhos, né? Imperfeitos do jeito que somos, sozinhos nós não daríamos conta. Então a gente precisava de uma porção dele habitando dentro de nós, para a gente entender e continuar todos os dias. Então Deus vai e dá esse presente que é o Espírito Santo nas nossas vidas, é o que nos fortalece, é o que nos faz estar aqui hoje, né? Querendo aprofundar mais ainda, que entende, através do Espírito Santo, ministrando em nosso coração, a gente entende que é inesgotável as fontes de vida, de salvação, de poder desse Deus. Então, cada vez mais que a gente tem esse contato íntimo com o Espírito Santo, ele tem coisa nova para nós, para se revelar, para a gente viver experiências novas, experiências diferentes. Mas eu já vivi um batismo com o Espírito Santo. Mas eu já visualizei coisas grandiosas. Mas ele tem mais, o poder de Deus é inesgotável, imensurável, a gente não consegue mencionar isso. E através do Espírito Santo habitando dentro de nós, a palavra vai dizer que nós faríamos coisas maiores que Cristo fez. Como que nós faremos? Através do Espírito Santo que habita dentro de nós, através desse poder de Deus que habita dentro de nós. A gente precisa entender que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é um presente maravilhoso. Sem ele, nós não estaríamos aqui, provavelmente nenhum de nós continuaríamos, que ele é consolo para as nossas vidas, mas que ele também é uma porção de Deus habitando dentro de nós. Se é uma porção de Deus habitando dentro de nós, as características de Deus, elas têm que ser manifestadas na minha vida. Nós somos pequenos cristos, como já foi dito nessa live. E como pequenos cristos, como filhos desse Deus Todo-Poderoso, nós faremos coisas maiores do que ele fez. Se ele orou e milagres aconteceram, através da nossa oração, milagres maiores ainda acontecerão. Se Cristo fez coisas incríveis através do Espírito Santo habitando dentro de nós, nós faremos coisas ainda mais incríveis. Então não tem limite para esse poder, não tem limite para que a gente possa dizer assim, o Espírito Santo vai até aqui, o Espírito Santo é isso. Não tem palavras para definir o Espírito Santo, ele se renova todos os dias. Se ele é uma parte de Deus e as misericórdias dele se renovam a cada manhã, então todo dia tem coisas novas para a gente viver e experimentar. Até porque se nós explicássemos Deus, ele não seria Deus, né? Seria. Aí a gente ninguém explica Deus. É igual o povo que constrói deuses e acha que esse é o Deus verdadeiro. A gente não tem nem como construir o nosso Deus, que ele é de infinitas formas e multiformas de apresentação.
É verdade, né? E a gente tem, às vezes, a característica de colocar Deus numa caixinha e limitar, né, o seu poder. Mas ele é muito maior do que isso. E tudo está muito bom, tudo está muito mal, mas acabou, né? Porque ficou ruim agora, porque está acabando a nossa live. Estamos chegando no final, né? E falar sobre aliança, passou rápido mesmo, temos 5 minutos. Então, falar desse poder de aliança fala de uma amplitude, né, de mente, de uma mente ampliada, de pensamentos que é aquela história, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos. E chegando nessa posição, a gente acaba entendendo, né, que a gente precisa permitir que o Espírito Santo amplie esse conhecimento, mais e mais ainda. E é só ele que vai fazer isso. É por isso que eu acredito que a pastora Rose trouxe por último, né, o Espírito Santo, para poder estar ministrando. Então, eu quero dar oportunidade para a Jéssica, né, estar se despedindo, deixando uma palavra. Como é que foi essa live para você? Me conta aí, conta para nós. Foi uma bênção, tenho um sentimento de gratidão pela vida de vocês, da pastora Rose, de todas as irmãs que intercederam por mim durante o dia de hoje. Que nós somos ministrados através de aliança, do poder da aliança. Louvo a Deus de vocês, que o Senhor continue usando-as de maneira poderosa e que vocês continuem influenciando outras pessoas a viverem o que vocês têm vivido, que é lindo de ver, é lindo a gente poder participar de perto e tudo que Deus já tem realizado através desse ministério, que com certeza ainda vai crescer muito e impactar muitas outras pessoas. Muito obrigada. Amém, pastora Rose. Amém. Eu quero dizer que a gente quase não conseguiu sair do livro de Ruth, vocês perceberam, né? Foram 3 vídeos só lá em Ruth. Depois falamos um pouquinho de Jeremias, fechamos com o Espírito Santo, mas como eu disse, é um assunto bem amplo, mas eu gostaria de deixar aqui algo que é essencial, que é a aliança da cruz. Você, mulher que nos assiste ou que vai nos assistir, vai assistir essa live aí posteriormente, não existe um outro caminho senão nos aliançarmos ao Deus vivo através de Cristo Jesus, que morreu sim na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas ao 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive para todos sempre, e ele está buscando mulheres arrojadas, guerreiras, valentes, mulheres que muitas vezes não estão mais acreditando no seu potencial, no seu empoderamento, mas ele busca você sim, para poder fazer esta aliança de salvação, esta aliança de bênção, esta aliança de uma caminhada de santidade, de retidão. E como membro da comunidade Simplesmente Mulher, eu convido você a entrar em contato conosco através do canal do YouTube, ou da nossa página no Facebook, ou do nosso Instagram, Ministério Simplesmente Mulher. Entre em contato conosco, nós vamos estar juntas, nós vamos estar orando juntas, vamos estar orientando você, vamos estar buscando uma igreja perto da sua casa, onde você vai poder congregar, onde você vai poder receber a palavra. Eu estive ontem aconselhando uma mulher lá do Ceará, e foi algo assim muito gratificante poder aconselhar esta mulher e depois no final ela falar para mim assim: pastora, muito obrigada, porque através desse aconselhamento eu desisti de tirar a minha vida. Foi algo assim muito forte mesmo. E eu quero dizer para você, mulher, você foi escolhida por Deus para fazer esta aliança, para receber esta aliança de sangue. E através da sua vida, muitas mulheres serão renovadas no poder do Espírito Santo. Obrigada por esta live, obrigada, Jéssica, obrigada, Marilza, obrigada às irmãs, né, irmã Isami, irmã Aline, né, esteve aqui conosco, você que vai nos ver depois, Deus abençoe ricamente a sua vida, de uma forma sobrenatural. E essa semana nós estamos aí com a evangelista Marilza falando sobre o Templo do Espírito Santo. Eu creio que a live de segunda-feira que vem também, olha, vai dar o que falar. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Jéssica, ó, prazer te conhecer, né?
Eu ia falar pessoalmente, mas está tão pertinho assim, né? Você Quase vê pessoalmente. É bom, né? Quase, né? E o Senhor te abençoe teu ministério, a tua família, todos os seus mesmo, com muitas bênçãos do Senhor, e que essa aliança que você tem firmado em Cristo seja cada vez mais fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Pastora Rose, ó, Deus abençoe, beijo para você também. Né? Estamos distantes, mas estamos próximas, como sempre, amém, através do poder do Espírito Santo. E que o Senhor abençoe você, mulher que está assistindo e que vai assistir essa live posteriormente. E estamos aqui com um novo tema, né? O Templo do Espírito Santo. Compreender e entender é essencial para o nosso crescimento. Então, assista os vídeos, compartilhe com outras mulheres, porque você também está evangelizando e agariando almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe mesmo, viu? Tchau para vocês, Jéssica, pastora Rose, que Deus abençoe. Firme nossos passos na rocha, que é Jesus. Amém. Aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão. Deus abençoe. Amém.